E no meio dessa guerra comercial, principalmente com a China, o governo dos Estados Unidos divulga amanhã os números do PIB no primeiro trimestre. Serão dados cruciais para avaliar a saúde da economia do país e o quanto ela pode sofrer com essa disputa tarifária iniciada pelo presidente Donald Trump. Como os números serão referentes ao primeiro trimestre, eles vão captar apenas os efeitos das primeiras tarifas de Trump sobre Canadá, México, China e sobre as compras de aço e alumínio. O tarifaço mais amplo começou depois, em abril. Sobre os efeitos que já estão sendo sentidos nos Estados Unidos, eu falo agora com o Roberto Dumas, professor de economia do INSPER. Dumas, boa tarde para você. Obrigado pela gentileza da sua participação mais uma vez aqui com a gente. Existe uma previsão do próprio governo americano de que o PIB por lá possa ter crescido em termos anualizados 0,4% nesse primeiro trimestre de 2025, o pior resultado em 3 anos. Como eu acabei de falar, o tarifaço não vai entrar totalmente nessa conta ainda. Agora, toda a incerteza, né, toda a expectativa que já vinha sendo criada, já deve ter provocado uma freada grande na economia dos Estados Unidos? Boa tarde, Turci. É um prazer estar com você. Veja, como você bem colocou, o tarifaço em si não entrou nesse primeiro trimestre, mas a expectativa do tarifaço já entrou. Por exemplo, a confiança do consumidor no primeiro trimestre caiu de 94 para 86, a base é 100. Ou seja, a confiança do consumidor está tão baixa quanto era no começo do Covid. E você tem um ponto importante quando a gente fala PIB, Produto Interno Bruto, tudo aquilo que a gente faz dentro das fronteiras do país. Então, antecipando o tarifaço, as empresas anteciparam as importações. Então, importaram demais. As importações aumentaram quase que 28% no trimestre. Por quê? Para se livrar das eventuais tarifadas. E essas tarifações que poderiam e vão prejudicar ainda mais a economia, mas na antecipação e tentar evitá-las, eles anteciparam a importação. E como a importação não é produzido dentro do país, isso é uma contraconta do PIB. Estima-se que desse 0,4% aí, que a gente está entre 0,4% e 0,5%, o PIB, por causa do aumento da importação, ceifou 1,9% do PIB dos Estados Unidos só por causa das expectativas das tarifas. Vamos ver agora, quer dizer, amanhã sai o novo número do primeiro trimestre, mas como será o segundo trimestre? Existe sim o risco dos Estados Unidos entrarem no que a gente chama numa estagflação, recessão ou crescimento muito pequeno junto com inflação mais alta. A inflação mais alta advém tanto das tarifas mais altas quanto dos preços que acabam entrando. E a recessão vem tanto porque você vai faltar produtos nas prateleiras, porque não dá para substituir um comprador chinês, um vendedor chinês de uma hora para outra, como a incerteza do consumidor e do investidor. Não estou falando do investidor em mercado financeiro, estou falando do investidor da formação bruta de capital. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, risco a gente corre, incerteza o empresário para. Eu não sei quanto vai ficar a tarifa de Trump em relação à China, em relação ao Vietnã, em relação ao Brasil, em relação à União Europeia, em relação ao México, ao Canadá. Cada Twitter é uma bomba, uma pancada que a gente toma. Então ele pode recuar como pode ir. Essa incerteza para o plano de negócios de muitas empresas, prejudica o sentimento de confiança dos consumidores e prejudica também o estoque das empresas. E o primeiro trimestre já mostra isso. A antecipação da importação, de tarifas de importação, fizeram com que os importadores aumentassem o nível de importação, declinando o PIB. Ou seja, os sinais já estão aí, antes do tarifaço de Trump. Vamos ver agora como fica, quer dizer, ainda precisamos ver o primeiro trimestre, que sai amanhã às 9h30 horário de Brasília, mas vamos ver como fica também o segundo trimestre e o ano todo, que ainda tem um longo período pela frente com Donald Trump, Tércio. E por falar os sinais já estão aí, só para a gente lembrar alguns exemplos recentes, né? Temos de hoje a Amazon
subindo preços, a UPS, como eu falei na abertura aqui do Radar, anunciando uma demissão de mais ou menos 20 mil colaboradores, a Boeing perdendo vendas para a China, a Nvidia deixando de vender chips para a China, muitas empresas revendo as suas projeções, dizendo que aquele resultado que ela estava projetando para esse ano, ela já não consegue mais garantir, vai ter que esperar um pouco mais para entender o que é que vem pela frente. Ou seja, se a gente deve vir amanhã, né, com o resultado do primeiro trimestre muito baixo, a possibilidade de ter um resultado negativo no segundo trimestre não é pequena. Não, não é pequena, é bem provável, porque você tem vários motores de crescimento do PIB. Um é o consumo, outro é o investimento, tanto do Estado quanto do setor privado, outras exportações líquidas. As exportações líquidas, as importações, elas vão vir porque você precisa antecipar. E o consumo, como eu falei, caiu de quase 8 pontos percentuais, nunca esteve tão baixo como na Covid. Então, qual motor você vai fazer crescer? Se consumo deve continuar caindo, se investimento das empresas não deve subir por causa da incerteza, e as exportações que precisam de importações, porque exportar você precisa de insumo para importar, também não deve continuar subindo, então é provável que o segundo trimestre seja da mesma magnitude ou até menor do que o primeiro trimestre. Ou seja, o Donald Trump está dando um tiro no pé aí, com essa política tarifária que acaba prejudicando não apenas o mundo inteiro, mas as cadeias globais. E vamos combinar, os Estados Unidos não é um país solitário, não é um país sozinho, ele depende dessas cadeias. E não adianta querer trazer a empresa de uma hora para outra. Isso demora. E mesmo que você quisesse trazer a empresa de uma hora para outra, como é que eu vou saber se eu devo investir nos Estados Unidos, se eu vou precisar de bens importados, e esses bens importados acabam sendo tributados em 2026 ou 2027? Olha a incerteza que o governo Donald Trump acaba impondo para a economia dos Estados Unidos e do mundo, Turci. Ô Dumas, dando o devido desconto que devemos dar às palavras que vêm da Casa Branca, né, nesses tempos, mas o governo americano tem dito que tem conversas avançadas com de 15 a 18 países, que a conversa com a Índia está bastante adiantada, e agora há pouco, inclusive, disse que já tem um acordo fechado, pendente apenas de uma aprovação final, mas não anunciou com qual país. Só que, ao mesmo tempo, eles estão dizendo que estão conversando com a China e a China nega peremptoriamente que tenha qualquer conversa, né? Então, daí a minha ressalva aí sobre dar o desconto para as palavras. Mas, enfim, se a coisa estiver andando com outros países, mais emperrada com a China, como parece que está, que impacto tem para a economia americana resolver o assunto com países com menores economias, mas continuar essa guerra com a China? Veja, é importante saber com que acordo você vai fazer com quais países. Por exemplo, se você chega num acordo com a Índia, chega num acordo, vamos supor, com o Brasil, com a União Europeia, mas não chega num acordo com o Vietnã, com a Malásia, ou com o Camboja, etc., a China pode muito bem terceirizar a produção nesses países, tergiversando as políticas tarifárias de Trump. Então, não adianta você ter um acordo com 10, 15 e deixar a China de lado, porque a China, como a gente sempre diz, ela não é um país, ela faz parte de um conglomerado de cadeia de suprimento que muita coisa passa por ela. Se você vê, olha, a China não exporta tanto para os Estados Unidos. Sim, mas vai ver o que ela importa dos outros países, monta na China e reexporta para o mundo. Então é importante que os Estados Unidos fizessem um acordo não só com a China, mas com todos os países que acabam comprando, ou melhor, vendendo para a China, e a China usa como insumo e reexportando para os Estados Unidos. Não é só questão de... A coisa não é tão simples. Fiz acordo com 10, mas faltou só a China. Sim, mas a China pode aproveitar um flanco aqui e ganhar um bruta de um bypass, como a gente fala, tentando burlar essas tarifas. E outra, a gente não sabe, é um Twitter de Trump, muda qualquer coisa. Vietnã prometeu zerar as tarifas, ele falou é insuficiente. O que mais que ele quer? O que mais seria?
a manipulação do câmbio, veja, se ele fala da manipulação do câmbio, mas defende o Acordo de Plaza, de 1985, quando a Alemanha Ocidental, a França, a Grã-Bretanha, o Japão e o Canadá, junto com os Estados Unidos, fizeram um acordo para depreciar a moeda e, mesmo assim, Ronald Reagan acabou com o déficit em conta corrente porque o déficit fiscal aumentou. Ou seja, Donald Trump parece que não entende, todo mundo fala, não, mas ele é um bilionário. Tudo bem, mas pode ser que não entenda tanto de economia. Para você melhorar seus déficits em contas externas, você precisa poupar mais. A coisa é simples. Se você não poupa, você compra mais. E se você já está com a capacidade produtiva tomada, você não consegue poupar, você vai importar mais. Então é importante que ele corte o déficit fiscal e que a poupança privada aumente, que os investimentos recuem. Ou, de qualquer coisa, a combinação de que valha, os Estados Unidos precisam poupar mais para que não precisem importar mais. Isso não é nem ideologia, é uma identidade macroeconômica. Não é tarifando que você vai deixar. É a mesma coisa, Tur, se você ganha R$1.000, eu te dou R$2.000. Falam, não compra dessa loja. Você fala, tá bom, não vou comprar dessa loja, mas eu vou comprar da outra loja. Não, mas a outra loja eu vou tributar mais. Você vai tributar mais, você vai perder mais renda, porque a inflação do Turci vai ficar mais alta. É uma coisa absolutamente básica de macroeconomia que parece que os assessores, de certa maneira, que têm os hipotálamos desgovernados de Trump, não estão vendo isso ou acabam só fazendo o que o chefe quer para não ser despedido, Turci. Roberto Dumas, professor de economia do INSPER. Brigadão, Dumas, por mais essa sua análise aqui. Bom resto de semana para você. Obrigado, um abraço a todos. Abraço.